O livro de Juízes, a partir do capítulo 13, narra a história de Sansão, cujo nascimento foi precedido da aparição do anjo de Deus, que disse à sua mãe: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Isso está no verso 7. O Senhor levantara a Sansão como um gigante para livrar o seu povo da opressão. Exatamente por isso foi-lhe reservada uma bênção especial. Ainda que a Bíblia nada diga acerca da infância e do crescimento de Sansão, se ele era consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, por certo que foi orientado sobre como deveria pautar a sua vida de nazireu. O livro de Números, capítulo 6, nos ensina acerca do nazireado. Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial ou voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até às cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. O capítulo 14 revela que Sansão era muito impulsivo e impetuoso. Um belo dia, se agradou de uma jovem dos filisteus e disse a seus pais: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Seus pais questionaram, mas Sansão disse a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. A palavra de Deus narra que no caminho para Tímina com seus pais, um leão novo lhe saiu ao encontro, que seus pais não presenciaram o fato, tendo o Espírito do Senhor se apossado de Sansão de tal maneira que ele rasgou o leão como a um cabrito, sem nenhum esforço. Em outro dia, descendo com seus pais a Tímina para tomar a moça filisteia como esposa, desviou-se do caminho para ver o cadáver do leão que havia matado. Vendo que nele havia um enxame de abelhas com mel, tomou do favo de mel e comeu. E ainda deu aos seus pais, que também comeram. Os pais de Sansão não sabiam onde ele havia conseguido o mel, mas ele, Sansão, sabia, pois ele mesmo matara o leão. Sansão era genioso, voluntarioso, não levava em conta o voto de nazireu, brincava com o pecado e com as proibições que estavam sobre si, desconsiderando as consequências que poderiam lhe advir. Como nazireu, homem separado para Deus, sabia que não podia tocar em cadáver, mas ele não se conteve e não vigiou para evitar essa ocasião de pecado. Desviou do seu trajeto e procurou a beira do abismo, vindo a tocar no cadáver do leão morto. Essa foi a primeira queda de Sansão, o primeiro ato de quebra do pacto que havia com Deus. Isso vem como alerta para nós. No dia a dia, várias vezes somos tentados a nos desviar do caminho do Senhor. É uma espiadinha nas fofocas das redes sociais, uma olhadinha em um site não aconselhado aos filhos de Deus, uma lidinha no horóscopo do dia, uma entradinha em site de relacionamento, mesmo sendo casado ou casada. São muitas as ocasiões que nos seduzem e temos que vigiar. A Bíblia nos ensina nos Salmos 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Ficar de conversinha fiada nas redes sociais faz com que passemos a gostar desse ambiente
e a fazer comentários inadequados sobre as pessoas, sem observar o aviso que está nos Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se ceder a um impulso e entrar em site de pornografia, será definitivamente enredado e não terá força para vencer a vontade de ficar repetindo a dose. Ao se permitir ler o horóscopo um dia ou buscar cartomante, adivinhadores e semelhantes, vai ficar esperando e atraindo as situações que confirmem suas previsões. E vai se tornar escravo dessa enganação, ignorando que o futuro pertence a Deus, assim como o que está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem é casado ou está em relacionamento e compromisso com alguém, não pode se permitir frequentar sites de relacionamentos, participar de reuniões e saidinhas de entretenimento sem a outra parte, seja que título for. É uma porta perigosa que se abre para conhecer outra pessoa, se interessar por ela, para macular o casamento e destruir a família. Esses são apenas alguns exemplos de situações enganosas que nos atraem e que, se não vigiarmos, podem nos afastar definitivamente de Deus, como aconteceu com Sansão. Seu nascimento foi planejado por Deus para ser o libertador do povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas de tanto desprezar os avisos e recomendações e de brincar com o pecado, acabou sendo enredado e caindo em perdição. A leitura do capítulo 14 de Juízes nos mostra que ele desprezou os princípios de Deus e não se guardou como alguém que era separado para o Senhor. Em seu casamento, preferiu oferecer um banquete, certamente com bebida forte, como era costume dos moços da época, desconsiderando que quem está debaixo do voto de Nazireu não pode ingerir vinho e derivados da uva. E não teve olhos para perceber a astúcia de sua esposa, que todos os dias tentava lhe retirar o segredo de sua força. Achava-se totalmente senhor de si. Em nenhum momento imaginou que isso pudesse acontecer, sendo que num dia de irritação acabou lhe revelando o segredo, tendo a mulher providenciado fosse-lhe raspada a cabeça. A cada passo em falso, Sansão foi se distanciando do Senhor, de modo que quando a navalha foi passada em sua cabeça, o Espírito do Senhor saiu definitivamente dele. Perdeu a força, a dignidade e a visão. Foi preso, fez desrespeitar o nome de Deus perante os pagãos e acabou servindo de chacota para os filisteus. Meu irmão, minha irmã, fujamos das situações que podem nos levar a pecar e a nos afastar do Pai. Não podemos confiar em nós mesmos e achar que somos fortes o suficiente para enfrentar o que alimenta o desejo da nossa carne. Mesmo para aqueles que já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o perigo da aproximação com situações de pecado é grande, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça com sua palavra e com sua presença, para que possamos resistir ao pecado e às ciladas do inimigo. Que Ele venha em nosso socorro e faça prevalecer o espírito sobre a carne, que é a nossa vontade. Mas se cairmos, não permaneçamos escravos do pecado que nos levou à queda. Voltemo-nos ao Senhor com coração sincero e arrependido e peçamos perdão. Humildemente clamemos que Ele nos pegue pela mão e que nos reconduza aos seus caminhos. Em todo tempo, sejamos vigilantes, como ensinado por Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 43, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Verso 45, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o,
É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno. Verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno. Por óbvio que Jesus não estava mandando arrancar os olhos e cortar os membros do nosso corpo no sentido literal da palavra. Mas seu ensinamento é claro, no sentido de que devemos cortar o mal pela raiz para não perdermos a nossa coroa, que é a salvação eterna. Então, se seu ponto fraco é a bebida, evite encontros com amigos, sair para bares, churrascos e situações em que isso vai ocorrer. Se sua dificuldade está ligada à sensualidade exacerbada e à lascívia, evite assistir a programas e a filmes que te levem a cair. São muitas as tentações do mundo. Assim, cada um de nós possa examinar a si mesmo e identificar o seu ponto fraco, por meio do qual o mal tem entrado, e ser diligente para fugir da ocasião de pecado. Coloquemos em prática na nossa vida o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E peçamos ao Espírito Santo um revestimento de poder para fechar todas as brechas por onde o inimigo tem nos atacado. E tenhamos sempre em mente que a verdadeira fortaleza consiste em deixar que o Espírito Santo de Deus seja o nosso domínio e o nosso governo, para não nos deixar ir atrás daquilo que nos afasta dos seus caminhos. Louvado seja o Senhor. Amém.